Daniel, me conta um pouquinho da história do Já Fui de Bike. Como é que surgiu? Como é que você teve essa ideia? Você é instrutor de bike já, né? Mas como é que teve essa motivação para criar essa escola? Foi no momento de dor. Eu precisava fazer alguma coisa naquele momento, que eu vou lhe explicar daqui a pouco. E eu pensei em, já que eu vou fazer algo que eu goste. Então eu pensei em trabalhar com a bicicleta. Foi assim que surgiu a ideia. Eu não sabia ainda o que é que eu ia fazer, eu não sabia ainda no que é que ia dar, mas eu sabia que tinha que ser com a bicicleta. Se você me dissesse, Daniel, se você for vender laranja na feira de bicicleta, você vai conseguir ganhar dinheiro, vai conseguir sustentar, eu ia fazer isso. Então foi mais ou menos assim. Foi no final de 2013, eu estava com uma filha pequena, recém-nascida, e tinha mudado de emprego, tipo, por emprego dos sonhos da minha área. Eu trabalhava na área de informática na época, eu sou formado em gestão de redes, e tinha passado de uma empresa em Lauro de Freitas para uma empresa a 5 quilômetros de minha casa, bem maior do que a empresa que eu trabalhava antes, com salário que era o dobro do que eu recebia, mas eu acho que pequei por excesso assim, de zelo. Eu pedi um mês, né, antes de trocar de emprego, e o empregador novo aceitou, mas quando eu cheguei lá, esse um mês foi justamente para eu conseguir passar as coisas para o meu substituto no emprego anterior, mas quando eu cheguei no emprego novo, o cara tinha esquecido que tinha me contratado e estava assim, saindo da empresa. O cara que tinha me contratado disse, olha, hoje é meu último dia aqui, seja bem-vindo, senta aí, trabalhe. Eu tipo, fiquei perdido, eu passei 3 meses lá ainda insistindo, mas houve um corte lá num contrato e eu pedi para sair também. Eu disse, ó, já que estão cortando gente nesse contrato, eu preciso sair daqui. E eu tava assim, meio que fora da realidade, porque eu não tinha percebido ainda a crise que estava rolando. Final de 2013, todo mundo sabia da crise, acho que menos eu, né? E aí eu comecei a procurar emprego, que para mim era fácil naquela época, eu tinha um currículo muito bom, várias certificações na minha área, eu trabalhava na área de gestão há um tempo já, e eu comecei a achar emprego para ganhar salário mínimo. E não estava entendendo o que estava acontecendo. E aí eu disse, olha, eu tenho uma pequena reserva, eu vou abrir uma empresa. Eu vou abrir uma empresa, e aí foi essa conversa que eu lhe falei, né? Do que vai ser essa empresa? Eu vou fazer alguma coisa com a bicicleta. E foi daí que começou. E por que você sabia que era com a bicicleta? Já era uma paixão antiga? Eu tenho lembranças de pedalar na rua com 6 anos de idade. Minha filha hoje tem 6 anos, ela já pedala comigo também, não na rua, no meio dos carros propriamente, mas em locais públicos, em calçadas, em praças, em lugares que tem pessoas. E eu só fui me afastar da bicicleta quando eu comecei essa vida que todo mundo chega um momento, né, faculdade, trabalho e tal, não tive mais tempo para ela. Mas ela esteve presente durante minha infância, adolescência, até o momento que eu entrei na faculdade. E assim, tenho várias lembranças interessantes, mas eu me peguei naquele momento que eu estava trabalhando com informática já há algum tempo, casado, com 20 quilos a mais do que eu deveria ter, trabalhando 14 horas por dia no mínimo. Não sei se você sabe, mas quem trabalha com informática é igual a médico. Se para de funcionar o ramal telefônico do diretor da empresa que a gente presta serviço, você tem que sair 3 da manhã para consertar, não tem o que fazer. Se fosse qualquer outro ramal na empresa, podia esperar, mas o diretor não pode. Então, era desse jeito. E eu tive problemas de saúde, principalmente com a coluna, a lombar, estava muito, muito complicado. Eu já tinha feito vários tratamentos, fisioterapia, pilates, e foi uma pessoa da área de saúde que cuidava de mim que disse, ó, Daniel, não adianta você fazer nenhum tratamento se você não melhorar a sua vida, você tem que sair dessa coisa de estar sentado no computador o dia inteiro. Sentado no computador é modo de falar, mas a gente senta muito errado quando a gente trabalha com informática. O braço levantado no teclado o tempo todo, o olho arregalado na tela do computador, fica seco aquele olho ali, a coluna sentada errado e tudo. E ela me disse, olha, você precisa de uma atividade que não tem impacto. Ou você vai fazer natação ou bicicleta. Aí o que eu fiz? Eu procurei um amigo que estava vendendo uma bicicleta, comprei uma bicicleta usada e fui pedalando para natação. Eu digo, já que é para fazer, vamos fazer logo tudo de vez. E eu percebi que eu me divertia tanto indo para natação e voltando da natação, e eu não me divertia nada na natação. Eu digo, ó, eu vou parar essa natação e vou continuar. Nessa brincadeira, nesse primeiro ano, eu perdi os 20 quilos que eu precisava. Se eu lhe mostrar a foto, é impressionante a diferença. Foi um emagrecimento bem saudável. E eu comecei a resgatar aquela coisa lúdica da bicicleta. Eu comecei a resgatar muita coisa de quando eu era criança, de quando eu era adolescente. E a bicicleta, ela tem um poder transformador muito grande, que na verdade não é da bicicleta, do esporte, de modo geral, mas a bicicleta ela é inclusiva. Da forma que eu estava, eu não poderia correr. Eu ia ter problemas, inclusive o médico me proibiu, você não pode correr, você precisa fazer ou natação ou bicicleta, só tem essas 2 opções. Então a bicicleta ela tem de vantagem, ela é abrangente, ela é inclusiva, ela é democrática. Então a senhora de 75 anos está fazendo aula comigo hoje, por exemplo. Então na época eu percebi quantas mudanças. Eu estava dormindo mais cedo, eu estava me alimentando melhor, eu estava emagrecendo, eu estava me sentindo melhor, eu estava me relacionando melhor com as pessoas, por incrível que pareça. Na verdade é uma mudança de hábito que vai puxando outro hábito, um outro hábito. E eu comecei a achar aquilo tão bacana que eu disse, eu tenho que levar isso para as outras pessoas também. Eu fiquei
meio doido, assim, tipo, quem tava do meu lado. Ó, você precisa pedalar, você precisa pedalar. E as pessoas dizendo, Daniel, você só fala de bicicleta, você tá chato, velho. Você só fala nisso, você tá maluco. E eu disse, não, eu tenho que organizar isso, eu não posso chamar todo mundo. Eu vou ter que criar uma forma de criar condições favoráveis para que as pessoas que querem isso me procurem e eu possa ajudar de alguma maneira. Que foi a Já Fui de Bike. Foi, mas a minha primeira iniciativa, na verdade, apesar da empresa ter sido fundada em 2013, foi o Pedale Seguro, que era um grupo que tinha esse objetivo de ensinar as pessoas a pedalar, de melhorar, né, as pessoas Então que já sempre pedalavam. foi de ensinar, né? Não era só de pedalar junto, um grupo de pedalar junto. Já foi uma coisa de ensinar mesmo, direcionar. Só que o que é que acontecia? Eu comecei tentando levar esse conhecimento para as pessoas de uma maneira assim invasiva. O primeiro projeto que eu pensei em fazer, a Já Fui de Bike foi registrada, estava lá, eu não sabia o que fazer com a empresa ainda, mas o primeiro projeto que eu pensei, ele se chamava Iluminando Vidas. Aí eu fui lá na prefeitura, meio inocente assim, sem saber direito o que fazer, consegui uma verba. A ideia era comprar alguma coisa, como luzes de bicicleta, esses sinalizadores luminosos, parar as pessoas na rua para entregar essas luzinhas e também dizer para elas, olha, você precisa usar um capacete, você dizer para as pessoas. Até que eu percebi, graças a Deus, antes desse projeto sair da gaveta, que não era muito legal fazer isso. Eu disse, não, eu vou fazer diferente. Então o Pedale Seguro começou com a ideia de fazer o seguinte, olha, eu vou divulgar que eu estarei no Parque de Pituaçu à disposição das pessoas que quiserem pedalar comigo para aprender. A minha surpresa foi que no primeiro final de semana só tinha eu e um primo, só. Aí eu disse, ó, não vai dar certo. No segundo final de semana apareceram tipo 15 pessoas. Depois apareceram 50. Eu disse, eu não vou dar conta disso sozinho. Aí eu comecei a recrutar as pessoas que eu já tinha ensinado para me ajudar como voluntários. E eu soube do Bike Anjo, que é um projeto que já estava rolando em São Paulo na época. Hoje está em várias cidades, até em outros países, mas na época estava em São Paulo, eu acho que talvez mais 2 cidades. E eu disse, eu quero trazer o Bike Anjo para cá. E aí eu fui lá, conversei com o pessoal do Bike Anjo, eles acreditavam que o que eu estava fazendo aqui era muito parecido com o que eles acreditavam também. Deu tudo certo. Eu trouxe o Bike Anjo para cá, passei 3 anos com a Já Fui de Bike meio parada, meio largada lá. E eu consegui uma verba do Itaú, consegui apoio da prefeitura. A gente rodou 6 meses aqui, um trabalho que eu fazia todo final de semana, atividade para crianças em diversos bairros de Salvador. Atividade onde a gente ensinava o que era um semáforo, o que era uma placa de pare, o que era uma faixa de pedestre, tudo em cima da bicicleta. Eles na bicicleta, nos carros na rua, e ali a ruazinha tinha sinalização, tinha tudo. Foi um projeto muito bacana. Mas aí foi que eu percebi que não dava para viver disso. Minhas reservas estavam acabando, eu apaixonado por esse trabalho, querendo fazer cada vez mais. A verba que eu tinha conseguido do Itaú era para as despesas de alimentação, de transporte dos voluntários. Eu cheguei a ter um grupo aqui em Salvador de 50 voluntários atuando. A gente fazia escola todo o final de semana, ou melhor, pelo menos uma vez por mês a gente fazia essa escola gratuita, aberta para todo mundo. E aí é que vem a grande questão. O dinheiro acabou e as pessoas continuavam me pedindo para dar aula. E diziam, Daniel, tudo bem que você faz isso lá de maneira voluntária, mas você faz quando você quer. Eu quero lhe pagar para você fazer quando eu quero. Eu quero ter aula com você 3 vezes por semana, 4 vezes por semana. Eu, não, gente, isso é um trabalho que eu faço, sabe, de coração aberto, eu não quero dinheiro e tal. Só que o dinheiro acabou, eu achei que isso ia ser um bico, não, vou então dar umas aulinhas aqui, enquanto eu descubro o que eu quero fazer. E fui me apaixonando por aquilo ali, o trabalho foi crescendo, eu tentei colocar outros instrutores, mas o pessoal assim acaba querendo fazer aula comigo. Quando eu coloco um outro instrutor, não, isso é uma coisa que eu estou querendo mudar, inclusive, né, no perfil da empresa, para que o nome da empresa apareça mais como escola e menos como Daniel Bagdeve, né, que é meu nome. Então, já são quantos anos na Já Fui de Bike, como agora uma escola realmente, desde que você começou a transformar isso num trabalho, né? Olha, eu tenho 7 anos atuando dessa forma. Os 3 primeiros anos foi trabalho voluntário. A Já Fui de Bike, então, 7 menos 3 dá 4. 4 anos. 4 anos que eu venho atuando profissionalmente como professor, mas 7 anos com essa experiência. E agora já são quantos alunos? Olha, eu não tenho catalogado a quantidade de alunos que eu tenho da Bike Escola. Já passaram muitos, eu estou com a agenda cheia o tempo inteiro e graças a Deus não posso reclamar. O que eu reclamo é justamente de não ser 2, 3 professores dando aula, eu quero resolver isso. Mas eu não tenho esse número. Agora, eu tenho um outro projeto, que é um projeto onde essa minha veia de fazer as coisas de maneira voluntária, ela pulsa. Eu não tenho como fugir disso, eu gosto de fazer. Eu acredito realmente que isso é uma necessidade minha e não eu estou fazendo pelas outras pessoas simplesmente para ajudar. Eu tenho a necessidade de servir as outras pessoas. Então eu tenho um projeto chamado Sem Mais Desculpas, que o nome eu achei bem bacana porque ele visa a pegar toda essa experiência que eu tenho de 7 anos ensinando
e dizer, vem cá, meu filho, qual é a sua desculpa para você estar parado? É essa, pronto, a solução é essa aqui. Eu já tenho solução para a maioria das desculpas, né? Então o projeto é Sem Mais Desculpas. Nesse projeto que eu tenho quase 5 meses atuando, eu tenho 450 e poucas pessoas inscritas, mas é um projeto totalmente gratuito. As aulas são feitas via YouTube, eu tenho um grupo no WhatsApp onde eu chamo de sala de aula, porque lá eu dou aula, eu mando podcast, eu tenho um trabalho bem forte nesse sentido. E nesses 5 meses já tive vários relatos de pessoas, até de outras cidades, que disseram, Daniel, depois de tanto ficar ali escutando aqui, eu comprei uma bicicleta e comecei a pedalar. Porra, velho, é maravilhoso, e realmente eu trouxe meu marido e não sei o que, e começa as declarações apaixonadas. E onde é que agora funciona a Já Food Bike? E como, tipo assim, como é a questão da faixa etária? Qualquer pessoa pode participar? Como é que funciona isso? Legal. Onde funciona é o seguinte, eu tenho as melhores salas de aula de Salvador. Por exemplo, eu tenho uma sala de aula aqui no Farol da Barra, que dá para ver um pôr do sol maravilhoso. Eu trabalho na rua, eu trabalho nas praças, eu trabalho principalmente na Pituba, né? Mas assim, eu dou aula em vários lugares da cidade. A faixa etária, eu costumo dizer, brincando, né, para as pessoas, que eu dou aula somente a crianças, de 5 até 85 anos. Mas tem que ser criança. Então é todo mundo. Minha aluna mais velha foi uma só, que eu tive até hoje na cidade, tinha 82 anos. Uma pessoa super lúcida, e ela conseguiu pedalar. E minha aluna mais nova tinha 5 anos, que é minha filha. Minha aluna mais nova. E existe algum aluno que tem algum problema, qualquer um, tanto psicológico quanto alguma limitação física, que está participando da Já Food Bike ou já participou? Olha, para minha surpresa, eu recebi uma mãe que disse, olha, o meu médico receitou aula de bicicleta para meu filho. Eu disse, como? É porque ele tá no espectro. Aí eu dizia, gente, o que é esse negócio de espectro? Como é que eu pergunto para a pessoa o que é isso? Gente, é o espectro autista. Se fala espectro porque nem sempre a pessoa tem um grau baixo, médio ou alto, cada um tem o seu. Então ele estava dentro daquele espectro, eu não sabia exatamente o que eu ia fazer. Eu fui dar aula para o menino e aí eu me encantei com aquilo, porque eu comecei a estudar, eu comecei a procurar saber. E o mecanismo é bem interessante. Na verdade, o que o médico queria estimular, você adivinha? A fala. Ele dizia o seguinte, quando a criança trabalha o equilíbrio, ele trabalha o sistema motor e ele vai conseguir falar de maneira mais fácil. Quer dizer, eu estava ajudando a criança a falar e eu não sabia. E aí depois eu tive um outro aluno que também estava dentro do espectro, ele conseguiu pedalar. Depois teve uma pessoa que tinha uma outra condição, você lembra qual era? Eu não vou lembrar agora, mas... E tem também aquela que você sempre fala, esclerose. Que vem de Camaçari, né, que já tem 75 anos. Essa que tem 75 anos, ela não tem nenhuma limitação de saúde, na verdade é da idade, né? Ela tem 75 anos, então a gente toma o maior cuidado do mundo quando a gente vai fazer as aulas para ela. Eu fiz um pacto com ela, ela queria muito, ela disse que o sonho dela é aprender a pedalar. Eu disse, olha, se você segurar a ansiedade e não colocar uma data, né, para você estar pedalando, eu vou lhe dar aula. A gente vai fazer disso aqui uma coisa bacana para nós dois. Ela está se divertindo muito nas aulas, mas assim, pedalar mesmo vai demorar um pouco, porque eu tenho que ir com muito cuidado. Eu não posso deixar uma senhora de 75 anos cair, nem sonhar com isso. Então ela tá devagarzinho e tal, mas assim, já sorri nas aulas, já se diverte. Ela enche o saco da filha quando chega no dia, hoje é o dia da aula, vamos lá e tal. A filha sai lá de Camaçari e vem pra cá. Então as limitações dela é da idade mesmo, levantar muito a perna, ela não consegue. A pedalada é um pouco difícil, a mobilidade é um pouco difícil, mas ela está melhorando a cada aula. Então você fala que você trabalha nas ruas, Sim. Dependendo da disponibilidade da pessoa, ela pode escolher o bairro, ela pode escolher... Olha, eu prefiro atender as pessoas num único ponto, porque eu faço uma agenda de aluno no dia e vou fazendo na sequência, mas se a pessoa quiser solicitar uma aula em domicílio, a gente faz também. Não tem por que ter vergonha, né? Algum adulto, algum jovem que não sabe andar de bicicleta. Só ter coragem de ir, né? Eu acho que não precisa ter vergonha, mas tem muita gente que tem essa vergonha. Mas eu juro pra você, acaba nos primeiros 5 minutos de aula. A pessoa se esquece do mundo que tá lá fora e ela começa a se envolver ali com a bicicleta. O medo, né, é uma coisa que passa, a vergonha é uma coisa que passa também. E eu vou lhe dizer, eu já tentei, para atender a necessidade de aluno, dar uma aula num local privado que ninguém visse e tal. A pessoa não aprende a pedalar da maneira correta, porque quando ela sai para o mundo, ela não pedala. Ela começa, sabe, ela estava pedalando muito bem ali dentro daquele ambiente controlado. Foi para a orla, foi para uma praça, foi para um parque, ela não pedala direito. Então hoje eu dou aula em locais que tem gente, que tem interferência. Babi, você que é a produtora, né, dos eventos da Já Food Bike, me conta uma coisa, a Já Food Bike funciona de segunda a sexta, segunda a sábado, eu soube que também tem
uns passeios que são os passeios voluntários, né? Todo mundo pode se juntar, pegar a bike, mesmo não sendo da escola, já fui de bike, pode participar dos passeios, né? O Pedale Seguro, eu não me recordo o nome agora. A empresa em si, eu digo que ela funciona de domingo a domingo, 24 horas por dia, né? Porque quem é autônomo e quem empreende não tem horário de trabalho. Com relação à bike escola, às aulas, a gente tem um cronograma durante a semana, que é nas terças, quartas, quintas e sábados pela manhã, e nas terças-feiras à tarde. São os períodos que são destinados para o agendamento dos alunos que querem fazer aula particular. A gente tem também o clube da Já Fui de Bike, que é um grupo fechado, que é para pessoas que já pedalam e que querem treinar questões específicas, ou que são pessoas que optam por não fazer parte dos grupos abertos. Então, esse grupo da gente já tem uns 3 anos. Vai fazer 3 anos. 3 anos. Então, ali, as pessoas já se conhecem, já criaram uma relação de amizade, é uma outra proposta. E a gente fala que é uma extensão da escola. Então, tem muitos alunos que passam por nós nas aulas particulares e eles acabam migrando para o clube porque eles consideram ser uma proposta que se adequa melhor, né, ao que eles esperam. O clube, ele acontece às terças à noite, aos sábados pela manhã, e uma vez por mês a gente sempre programa uma atividade, um pedal longo. E durante o ano, para os nossos alunos, tanto das aulas particulares quanto do clube, a gente tem alguns desafios, né, para manter as pessoas estimuladas no sentido de se manter pedalando, de ter sempre novas metas, novas conquistas. Então a gente faz a Volta do Recôncavo, que é uma viagem de 3 dias de bicicleta, pedalando, cada dia dormindo numa cidade diferente, passando por cidades diferentes. A gente tem Itacaré também, que é a mesma proposta da Volta do Recôncavo, só que num outro cenário, né, que é na costa do Dendê. A gente fez... Itacaré é a nossa viagem mais tradicional, ela já acontece desde 2015. O Caminho de Santiago a gente fez pela primeira vez esse ano, foi nossa primeira experiência internacional. A gente já tinha feito viagens fora da Bahia, aqui dentro do Brasil mesmo. A gente foi inclusive tem 2 anos que a gente foi para o Rio de Janeiro, a gente já está programando novamente agora para o ano que vem. E o Caminho de Santiago foi um grande desafio para nós também, que seria, né, uma experiência aí de ultrapassar as fronteiras, né, do nosso país e ter uma vivência em outra realidade, com outra cultura, enfim, tudo. E foi super bem sucedida. As pessoas que foram gostaram muito. A gente fez em parceria com uma empresa local, né, da Espanha, e a gente também já tem programação para repetir em setembro do ano que vem, né, sempre no mês de setembro, porque é o mês mais propício para se fazer o Caminho de Santiago. E é basicamente isso. E fora as outras atividades que a gente tem, né? Tem o projeto Sem Mais Desculpa, tem as atividades de escritório, tem as matérias que a gente faz, né? Que a gente grava e depois tem que editar tudo, tem que fazer a gestão das redes sociais e uma infinidade de coisas. E para alguém começar a participar, para ser um aluno, pode, por exemplo, fazer uma aula experimental primeiro, sem custo? Como é que funciona essa burocracia toda para participar da aula? Então, para participar do clube, o clube é voltado para pessoas que já pedalam. Então, para o clube, a gente, inclusive, é um pré-requisito. A pessoa agenda um encontro presencial que não vai ter custo. E nesse encontro, ela vai fazer uma aula e aí Daniel vai poder ter o primeiro contato e avaliar essa pessoa, ver lá a questão dos aspectos funcionais, ela pedalando, para poder se certificar se essa pessoa domina os pré-requisitos básicos, né, com relação a equilíbrio, uso de freios, uso de marchas, se ela já pode, resumindo,
automaticamente ingressar no clube ou se ela teria que primeiro tratar em aula particular alguns aspectos funcionais específicos para poder ficar apta para pedalar nas ruas, né? Porque no clube a gente pedala nas ruas, pedala em estrada, faz viagem, então a pessoa precisa minimamente dominar alguns aspectos essenciais. E com relação às aulas particulares, a gente, então, para quem quer aprender a pedalar, a gente já sabe por experiência que a pessoa precisa de, em média, 4 aulas para que isso aconteça, porque eu sempre explico, né, para quem procura, aprender a pedalar não é só colocar a bicicleta para frente. Tem pessoas que se acidentam se elas não souberem, por exemplo, montar e desmontar da bicicleta, que a gente pensa que é uma coisa simples e, na verdade, existe a forma de se fazer justamente para evitar qualquer acidente, principalmente para quem é mais inexperiente e que não tem o domínio ainda daquela ferramenta. Fora questões de equilíbrio, de saber fazer curva, saber frear, né, parar e sair na bicicleta. Então, para isso, em média, são 4 aulas, em média, né? Isso é muito individual. E por isso a gente trabalha com mensalidade para essas pessoas. E aula avulsa, você contratar uma aula, geralmente quem procura isso é quem já pedala, mas que já sabe especificamente o aspecto que quer trabalhar e não vai, né, demandar tantas outras coisas. Então, quando alguém procura, a gente orienta o quê? Faça, já que se você tem alguma dúvida em relação ao que você vai encontrar de serviço, porque não adianta a gente chegar e dizer, não, vá ao local de aula para você observar uma aula, porque a aula que a pessoa vai observar não necessariamente vai ser a aula que ela vai ter, porque apesar de se ter um plano de aula, esse plano de aula ele vai se ajustar à necessidade individual de cada um. Então, o que a gente faz? Contrate uma aula avulsa, faça, e a gente já sabe que em quase 100% dos casos as pessoas vão converter isso na mensalidade e vão fazer. Porque o trabalho que a gente desenvolve, que é Daniel, né, que é o instrutor da escola, então assim, é uma metodologia própria, né, que ele foi aperfeiçoando ao longo desses anos todos, então a gente já sabe que ela vai ser efetiva e a pessoa, quando tem o primeiro contato, ela percebe, e aí a gente converte essa aula avulsa em mensalidade. Entendi. É assim que a gente costuma fazer. Dan, e para participar, como é? Telefone, contato, como é que a gente acha vocês, já que um escritório são as ruas, né? Salvador inteira. Olha, a gente tem o nosso site e no nosso site tem um telefone estampado lá em cima, é justamente o telefone de Babi. A gente coloca ele lá como WhatsApp. Se as pessoas ligarem, vão conseguir falar também, mas é mais interessante pra gente que a pessoa passe uma mensagem pelo WhatsApp, que a gente responde com mais calma. Às vezes a gente está pedalando, não pode atender, né? E a gente tem também o nosso Instagram, onde a gente recebe muitas mensagens, muitos alunos entram por lá. O Já Fui de Bike. O fato o Instagram é Já Fui de Bike, o site também é jafuidebike.com.br, a página do Facebook é Já Fui de Bike também. Então, o fato a pessoa vai entrar por um desses canais, vai conversar e vai acabar falando com o Babi mesmo, e ela vai orientar dali. Né? Quem sabe um dia, se a escola crescer, a gente vai ter uma secretária, vai ter um telefone fixo, vai ter alguma coisa desse tipo. Mas hoje é Babi que atende diretamente as pessoas. Então é ligar, marcar isso. E ir de bike. É muito fácil. Ou deixa uma mensagem no Facebook, ou pelo Messenger, ou deixa uma mensagem num post do Instagram, ou fala pelo direct, ou entra lá no site e pega o número do telefone, ou passa um e-mail. Tipo, a mensagem vai chegar. Em algum dos nossos canais de comunicação, a pessoa vai entrar em contato e ela vai ter um retorno. Hoje a maioria das pessoas que entram ou é mensagem direta pelo Instagram, ou as pessoas já falam direto no WhatsApp de Babi.